Oi, bom dia, o NE1 está no ar, obrigada pela companhia em mais uma semana. Hoje é segunda-feira, 20 de julho, dia do amigo, uma data para marcar esse vínculo tão importante. Vamos falar sobre a amizade em diferentes etapas da vida e como ela é fundamental para a nossa saúde, para as nossas emoções, para compartilhar os desafios e conquistas. E tem outros assuntos. A cobrança do calendário é na zona oeste do Recife, numa rua cheia de lama, água suja de esgoto. Os moradores não aguentam mais tanta sujeira e entulho. O NE1 também fala daquilo que mexe no seu bolso. Você vai ver que o prato feito está mais caro. E sobre as escolhas do prato, uma nutricionista tira dúvidas sobre carne de porco e explica mitos e verdades sobre formas de preparo e os benefícios. Tem dúvida? Olha aqui, já manda para o nosso WhatsApp 3214-8500. Manda sua pergunta. Vamos te mostrar ainda os shows no segundo fim de semana do Festival de Inverno de Garanhuns. Agora te mostro também imagens do Recife na sua tela. O sol aparece aí entre muitas nuvens. A chuva deu uma trégua, a temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, de acordo com o Climatempo. O NE1 está só começando, seguimos juntos até 1 da tarde. Agora são 11 horas e 49 minutos e já imaginou não conseguir andar na rua onde você mora por causa da falta de calçamento e a quantidade de buracos, lama e água suja de esgoto? A situação tem dado muita dor de cabeça para os moradores de uma rua no bairro do Jiquiá, zona oeste do Recife. A gente está acompanhando aqui com o calendário do NE1. Vamos conferir. Em vez de espaço para passar, o que se vê na rua Harry Black, no bairro de Jiquiá, é sucata, mato alto, esgoto e muita lama. Quando chove, fica completamente alagada, certo? A gente não consegue transitar, não chega um Uber, o carro do lixo também não entra. Tem uma coleta, mas uma coleta manual, que não consegue acessar toda a rua, né? E o outro fator principal é que o único canto que fica enxuto, no caso seco, que a gente pode transitar, são as laterais da rua. E as laterais ficam ocupadas totalmente por um entulho, ferro velho, carro velho, caminhão. É muito ruim. Tem pessoas idosas aqui, tem cadeirante, que precisa. Aqui tem um posto de saúde que a gente frequenta. Tem dia que a gente não pode nem passar. A gente faz compra no atacadão, de lá para cá. O táxi não quer mais entrar aqui mais. A gente tem que descer lá na frente e vir com essas compras penduradas. A comunidade se sente abandonada, certo? É aquela velha história. A promessa do político é muito bonita e muito positiva, mas fica só na promessa. Hoje você só conseguiu acessar a rua porque faz quase 8 dias que a gente não chove, mas se não, só de barco. A dona Simone passou mal, mas a ambulância não conseguiu chegar na casa dela. A gente não consegue, nenhum momento, de estar tendo um socorro por devido a essas lamas. Esse ferro velho aqui, que é rato, é cobra, é tudo que não presta aqui neste lugar. Tem pessoas com imobilidade que não podem conseguir, não conseguem realmente passar por essas lamas. Dona Maria José caiu e se machucou quando levava a bisneta para a escola. Tropecei, porque fica muito frio aí, enrolado, e a gente tropeça. A menina já foi comprada uma bota que não pode passar na lama. Então esses carros aqui não saem daqui direto, entendeu? Não tira do caminho para nós passar. Já peguei um germe daquele carro preto para baixo. A situação aqui dos moradores é complicada. Inclusive, a própria comunidade já ligou inúmeras vezes para a Enlurb para tentar um serviço paliativo. A dona Tânia, aqui na agenda dela, tem vários protocolos. O que é que eles informam para vocês no momento da ligação que vocês fazem esse contato? Quando eu liguei a primeira vez, deu o número do protocolo e eu pedi capinação 65 dias corrido. Terraplanagem 15 dias. Entulho, que foram esses entulhos aí, 10 dias corrido. Dessas promessas, eles vieram aqui alguma vez? Não. Como é que a senhora se sente? Eu me sinto, assim, a gente fica perdida, desprotegida, porque a gente quer a nossa rua de volta, veja como ela é larga, e a gente fica sem poder trafegar de forma alguma. A gente já mostrou a situação da rua e para os moradores, né, tem esse beco aqui que é conhecido, é chamado como Altamir Leite de Melo e dá acesso à avenida principal. Aqui comigo está a Miriam. Miriam, o esgoto aqui bem em frente da sua casa, como é essa situação, hein? Muito difícil, então a gente
para sair com as crianças para a escola, nós tem que pisar, infelizmente a gente tem que pisar na água, sair com as crianças, que a gente não pode estar faltando aula na escola, pensando que eu tenho 3 meninas. Então todo mundo sai com as suas crianças na água, né? Eu moro aqui há 30 anos. Então faz isso aqui, ó. Isso aqui é nós que faz, nós que fazemos. Todo mundo que mora aqui é nós que faz as caixas. Tem que estar com o ventilador 24/48. Por causa da caatinga, a gente dá para o almoço, tem que guardar logo por causa do mau cheiro, que está demais. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, a Enlurb, disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar a melhor forma aí de retirar as sucatas e entulhos da rua. E lembrou a importância da população de realizar o descarte correto de resíduos para evitar pontos de lixo irregular. A Enlurb também lembrou que tem um serviço de coleta de móveis, eletrodomésticos e pequenos volumes de entulho, que pode ser solicitado pelo Conecta Recife ou pelo telefone no número 156. Sobre o calçamento, a Enlurb disse que equipes técnicas vão avaliar a possibilidade de incluir a rua nos projetos de requalificação de acordo com os critérios técnicos. Também procuramos a Compesa para falar da água suja de esgoto acumulada no beco Altamir Leite Melo. A companhia informou que não opera rede de esgotamento sanitário na rua Harry Black e recomendou que os moradores devem adotar aí as soluções individuais, a exemplo de fossas sépticas, adequadas para receber os resíduos domésticos. Olha só a situação, a gente está revendo aí nas imagens, né? Bora então seguir aqui para a gente continuar acompanhando a situação desses moradores. Já abri o nosso calendário virtual também na nossa tela interativa para a gente poder marcar. Vamos marcar juntos. Dia 5 de outubro, primeira semana aí de outubro, uma segunda-feira. A gente volta então à comunidade para ver como está a situação desses moradores, porque já dá para tirar esses entulhos, a sucata, né? Proporcionar aí a limpeza para a comunidade, né? Vamos seguir agora com outros assuntos, né? O bairro do Jiquiá, onde a gente acabou de mostrar o calendário, possui o Parque Científico e Cultural do Jiquiá, com a única torre de atracação de dirigíveis ainda em pé no mundo. Essas imagens aéreas são do nosso repórter cinematográfico Ezequiel Quirino. Ele está mostrando aí para a gente a torre que foi construída na década de 30 e recebia os voos do Graf Zeppelin. Vamos ver como é que está o trânsito agora. A gente segue com outras imagens para você, 11h55 nesse fim de manhã, comecinho de tarde. Para você que está largando aí dos compromissos, né, agora do trabalho, seguindo para os compromissos da hora do almoço, aproveitando esse intervalo curtinho para resolver um monte de coisa, né? Avenida Recife aí já na sua tela, no IPSEP, em frente ao Hospital do Idoso. No lado direito, você vê a movimentação de quem está indo sentido Cidade Universitária, lado esquerdo, sentido Boa Viagem, movimentação tranquila do trânsito. Vamos seguindo pela BR-101, quero te mostrar também as nossas rodovias federais. Ali na Cidade Universitária, do lado direito você observa a movimentação de quem está sentido BR-232, lado esquerdo sentido Paulista, a câmera tremendo um pouco, né? Venta bastante, a gente está acompanhando esses ventos mais fortes aí desde o fim de semana. Como disse no começo e como a gente está vendo aí nas imagens, a chuva deu uma trégua e a gente observa a movimentação intensa, principalmente no lado esquerdo do nosso vídeo. Seguimos pela BR-101, mas de um outro ponto a gente vê agora Abreu e Lima. Os motoristas vão sentido Goiânia, a gente aproveita para dar uma olhada também no comércio aí ao redor, que é bem forte nesta região. Agora imagens para você do nosso repórter cinematográfico Augusto César. Ele mostra a rua Gêner de Souza, no Derby, sentido Avenida Agamenon Magalhães. A gente vai acompanhando essa movimentação no trânsito. Agora 11h57. Motoristas que estão passando por aí não estão encontrando nenhuma dificuldade agora. Um movimento que deve se intensificar à medida que a gente vai se aproximando do meio-dia. E agora, imagens para você do nosso repórter cinematográfico Joab Marques. Ele está na Avenida Tiradentes, em Rio Doce, Olinda. Será que está no teu roteiro aí, é o seu trajeto agora? No comecinho de tarde, já fica atento, tá? Você que é motorista, tem um buraco no cruzamento com a Avenida das Garças. A gente está vendo aí no detalhe essas imagens, né? Motivo de atenção sempre redobrada
do motorista. Não chove neste momento, mas a gente sempre sabe, né, que esses buracos ficam cobertos pela água, é difícil, né? Às vezes não tem uma sinalização, como a gente está vendo que não tem, aí os motoristas de fato precisam fazer esse desvio quando dobram aí a esquina. Nós vimos o motociclista agora passando, fica aí o alerta para todo mundo. A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Gestão Urbana, informou que realizou uma vistoria no local na manhã desta segunda-feira. Durante a inspeção, foi constatado que o buraco foi provocado pelo extravasamento da rede de esgoto da Compesa. A gestão municipal informa que já acionou a empresa responsável e acompanhará as providências necessárias para a solução do problema. E tem mudanças no atendimento de saúde em Paulista. O CEAMP, Centro de Endemias e Análises Médicas, vai passar por reforma. E os serviços foram distribuídos para outros locais. Veja agora como fica. De acordo com a Prefeitura, o CEAMP, que fica no bairro Arthur Lundgren 1, deve ficar fechado para as intervenções por cerca de 4 meses. E os serviços foram transferidos temporariamente para outras 2 unidades. Os atendimentos de hanseníase, esporotricose, leishmaniose e os exames para a detecção da tuberculose passam a funcionar na Policlínica William Nascimento, localizada na Rua Cavaleiro, 1115, no bairro do Janga. Os serviços vão estar disponíveis às segundas, terças e sextas-feiras, das 8 às 11 da manhã. Já os testes de Covid-19, as coletas de sangue que precisam ser enviadas ao LACEN, a triagem neonatal e investigações de arboviroses passam a ser feitos na Unidade Básica de Saúde Miguel Rufino, que fica em Vila Torres Galvão. Os atendimentos são feitos das 8 às 11 da manhã. E falando em reforma, desde sábado, uma equipe da Defesa Civil do Recife tem monitorado a área onde um imóvel desabou na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, aqui no Recife, para verificar se há riscos para os imóveis vizinhos. No local funcionava uma gráfica e alguns trabalhadores faziam uma reforma ali no prédio no momento do desabamento, na última sexta-feira. Você está vendo aqui as imagens, né, registradas aí desde o sábado. A gente está acompanhando essa notícia aqui no NE1. 4 pessoas ficaram feridas, mas já estão fora de perigo. O NE1 tem acompanhado esse caso e a vistoria feita no dia seguinte identificou alterações na estrutura do imóvel, como a retirada de paredes. De acordo com os técnicos, isso pode ter provocado o desabamento. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, começa hoje uma fiscalização em mais de 300 imóveis no Recife e região metropolitana. O repórter Gustavo Ferreira traz os detalhes. Essa fiscalização faz parte de uma força-tarefa nacional. Serão mais de 300 empreendimentos fiscalizados no Recife e na região metropolitana. E Adriano Lucena, aqui ao meu lado, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o CREA, vai explicar para a gente um pouco sobre esse trabalho que já começa agora à tarde, mas essa fiscalização ela não nasceu a partir do que aconteceu na gráfica aqui da Rua da Saudade na sexta, né? Já estava planejado com mais antecedência. Boa tarde. Exato. Essa é a 10ª fiscalização a partir desse início promovido pelo CONFEA, que é o Conselho Federal. Nós, em Pernambuco, estabelecemos os empreendimentos hospitalares e as edificações, porque estamos fazendo uma intervenção na região metropolitana. E o desenvolvimento econômico do Estado, tanto na área da saúde quanto na área dos empreendimentos imobiliários. Então é importante que a pessoa more, que às vezes faz todo o seu investimento ao longo da sua vida para comprar o seu imóvel. E de repente ele chega num imóvel cheio de vícios. A gente quer eliminar isso. Bom para o mercado, bom para a construtora, bom para o cidadão que está comprando seu imóvel e bom para a engenharia. O que nós queremos é a boa prática da engenharia. Quais são os itens que vocês estão levando em conta nessa fiscalização que começa hoje, vai até sexta aqui em Pernambuco? Nós vamos abranger todos os itens, na fase de projeto, da topografia, da sondagem, a fase quando ele está pronto a edificação, o responsável técnico da manutenção, do elevador, da parte elétrica, da climatização, da água. Então, todos os elementos da engenharia nós vamos orientar, vamos fazer com que o Conselho tenha esse papel orientativo, porque nós não queremos gerar recurso da mútua. O que nós queremos é educar e evitar a multa e que o profissional, que o cidadão, ele consiga ter uma relação com o Conselho absolutamente harmoniosa.
E no caso da queda da laje da gráfica aqui na Rua da Saudade, na última sexta-feira, a gente acompanhou, 4 pessoas ficaram feridas. E como é que vocês do CREA, de que forma o CREA está acompanhando esse caso? O que cabe ao Conselho em situações como essa? Vocês já vistoriaram o prédio? Vão fiscalizar mais uma vez? Como é que vocês estão trabalhando nesse caso? Nós vamos fiscalizar quantas vezes forem necessárias. Nós queremos saber quem era o responsável, o que aconteceu. Então nós temos uma parte de um todo. Aí tem a Defesa Civil, tem o Corpo de Bombeiros. É importante que essas instituições também tenha essa sintonia, essa harmonia, para que a gente possa entregar um relatório, a informação à sociedade, para que a gente possa evitar muitos outros acidentes. A partir do resultado, então, desse relatório, com as responsabilidades definidas, o que cabe ao CREA no sentido de punição, de autuação? Primeiro, do ponto de vista da orientação. Então, aquela edificação que teve alguma intervenção com um profissional não habilitado, a gente mostrar à sociedade que não deve ser. A gente deve contratar um profissional habilitado, capacitado para exercer aquela tarefa. E depois a gente vê as consequências daqueles dados que a gente vai colher dentro daquele espaço físico e também dentro do CREA, se tem algum registro de alguma responsabilidade técnica sobre aquela intervenção. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho na fiscalização. Voltamos ao estúdio. Um idoso morreu depois de ser resgatado de um buraco em uma área de mata em Riacho das Almas, no Agreste. O homem foi retirado com vida depois de passar 2 dias desaparecido. Joabe Alves acompanha o caso e conta agora pra gente. Oi, Joabe, boa tarde. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde em especial a todo mundo que está com a gente aqui no INE1. E que história, né? Como você mesmo adiantou, aconteceu lá em Riacho das Almas, que fica a cerca de 130 quilômetros de distância aqui da capital pernambucana. Olha, antes de trazer os detalhes, eu preciso trazer a seguinte informação, né? Que segundo os parentes, o Adão José, de 74 anos, ele não tinha nenhum problema de saúde grave, né? Como, por exemplo, o Alzheimer, ele não tinha. Mas ele tinha alguns problemas nas cordas vocais, ele tinha dificuldade de falar. Ele tinha um câncer, né? Fez todo o tratamento, estava curado e também ele tinha um problema na visão. Mas tudo isso aconteceu na última quinta-feira, na madrugada. O Adão José, de 74 anos, ele teria saído de casa de madrugada e teria informado a família que estava indo para a casa de parentes. E aí, a partir disso, ele desapareceu. A família bem angustiada. Os moradores se reuniram para buscar ali em toda a região ali da Vila Vitorino, lá em Riacho das Almas. O Corpo de Bombeiros também fez uma força-tarefa para tentar localizar esse homem. E aí, no sábado à tarde, por volta ali das 15 horas, mais ou menos, esse homem ele foi encontrado em uma vala, em um buraco, de aproximadamente 3 metros de profundidade. E aí ele foi resgatado, mas segundo a própria família, ele estava bastante debilitado. E aí foi no momento que ele foi levado para uma UPA, né, em Caruaru, onde ele teve todo o atendimento médico, ele foi medicado, mas infelizmente na madrugada desse domingo, por volta das 2 horas da madrugada, ele acabou falecendo. A história é muito triste, né, que aconteceu no interior do estado. Esse QR Code que está aí na tela, a gente faz o convite para você que está acompanhando agora o nosso jornal, escaneia pelo celular, dá uma olhada nessa história, né? Tem depoimentos, por exemplo, da família falando como é que foi a busca do Adão José e que infelizmente acabou com um final triste. Maristela, eu volto contigo aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta direto aqui da Praça do Derby, falando sobre outros assuntos aqui no nosso jornal. É com você. Obrigada pelas atualizações, Joabe. Até já, então, com outros assuntos. Também no nosso portal de notícias, o G1 Pernambuco, você acompanha apontando a câmera do seu celular para o QR Code da tela. A reportagem sobre um homem que foi morto a pauladas enquanto dormia na rua. O crime foi no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Uma câmera de segurança registrou o assassinato que aconteceu no sábado. Nas imagens, o homem dormia na área externa de uma lanchonete, na rua Barão de Souza Leão, quando o suspeito chega e espanca o homem com um pedaço de madeira. Depois do crime, o suspeito chega a conversar com um motorista de um caminhão e depois sai caminhando. O nome da vítima não foi divulgado. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. O suspeito ainda não foi identificado. Outros detalhes deste caso você acompanha no G1 Pernambuco. O QR Code está na nossa tela para você acessar.
Agora, 12h07, hora do almoço, e comer fora de casa é um hábito de muitos brasileiros. Pela correria do dia a dia, a falta de tempo para cozinhar e até pela facilidade de ter a comida ali já prontinha. Mas esse hábito está cada vez mais caro. Um levantamento mostrou que mesmo com a desaceleração da inflação, o preço do conhecido prato feito já acumula alta de mais de 7%, custando mais de R$30 em muitos lugares, e muitos fatores levam a esse aumento. O repórter Gustavo Ferreira vai trazer agora mais informações ao vivo para a gente. O pessoal já está almoçando por aí. Como é que está o preço, hein, Gustavo? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou falando ao vivo do Mercado da Madalena, aqui na zona norte do Recife. Já tem muita gente almoçando. Encheu assim, ó, coisa de 15 minutos é o tempo que a gente chegou aqui, eu e Dai Santos, olha só. A perder de vista, tá? Quase todas as mesas estão cheias. Eu não vou atrapalhar quem está mastigando, mas eu vou atrapalhar quem está conversando aqui. Com licença, Valderique. Muito boa tarde, estamos ao vivo no N1. Você falou agora há pouquinho que uma das melhores coisas de quem viaja e volta para o Recife é ter essa comida feita em casa, né? Você costuma almoçar fora, almoçar aqui todo dia? Boa tarde. É um dos prazeres quando a gente vai para o sul do país ou qualquer outro estado fora de Pernambuco, poder voltar e saber esse saborzinho de mercado, comida de mercado, o feijãozinho mulatinho, o feijão preto, o arrozinho e aquela carne ou assado ou de molho. É o maior prazer comer mercado, para mim. E você costuma vir aqui todo dia ou não? Reveza? Não. Eu já estou com taxa até um pouco elevada. Eu tenho vindo 3 vezes por semana, mas constantemente 3 vezes por semana, porque a comida é maravilhosa, mas eu já estou com minhas taxas de triglicerídeo e de colesterol lá em cima. Se for deixar, come isso aqui todo dia, o dia todo. Se dependesse de mim, amigo Rob, eu vinha todos os dias, porque é maravilhoso. Maravilha, obrigado, viu? Bom resto de dia para você depois do almoço. Vou pedir aqui para Dai Santos mostrar um exemplo desse prato feito que a gente separou aqui de um restaurante, olha só. Aqui temos o feijão com alguns legumes, tem charque também, tem macarrão, arroz, uma vinagrete aqui, uma galinha cabidela, que é o prato que mais sai. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Isna agora. O Isna tá cheio de trabalho agora. Tá trabalhando pra caramba porque não para de chegar pedido. Isna, vem aqui rapidinho. Me dá 30 segundinhos da tua atenção, eu sei que eu tô te atrapalhando. Muito boa tarde. Venha cá, estamos ao vivo no N1. Esse prato aqui é o que mais sai no seu PF. Como é que você faz? Quanto é que custa? R$18. 18. Como é que você faz para esse preço não subir tanto? Não passar para o cliente e driblar, assim, variar o cardápio. Nesse caso eu tenho a galinha guisada, a galinha cabidela, o guisado de boi, o cupim, o filé de peito. Aí no caso você tem todas essas variedades no mercado. Para tentar equilibrar para vocês e para o cliente, né? Sim. Muito obrigado, Isna. Bom trabalho. Agora eu vou trocar de lugar, vou fazer uma substituição. Pode voltar, que eu sei que você está cheio de mesa para atender. Kelvin Araújo, chega aqui para mim. Por favor, você é economista, especialista em economia doméstica, né? Muito boa tarde. A gente está falando de preço. Se a gente pensa em R$30 por dia, são R$600 num mês. É quase ali 1/3 do salário mínimo. Como é que a gente pode fazer para tentar se organizar financeiramente para comer bem, saudável na rua, sem comprometer o orçamento? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é preciso realmente se organizar. A gente sabe que existe um aumento aí nos preços, né? A gente tem aí vários fatores que contribuem para isso, mas a gente precisa se organizar. Por exemplo, eu posso, no lugar de comer todos os dias fora de casa, se eu tenho a oportunidade de fazer as refeições em casa, eu vou escolher aí 2 ou 3 dias para fazer isso. Uma outra alternativa interessante seria levar a marmita, a velha marmita, né? E aí o que acontece? Você escolher sempre alimentos da safra, fazer aquela pesquisa de como estão os preços. Porque comer barato não quer dizer comer mal, né? E dá para encontrar bons preços também com um prato equilibrado. Exatamente, dá para encontrar bons preços com pratos equilibrados. É importante que os princípios nutricionais não sejam deixados de lado por causa do preço, certo? Vocês estão ouvindo aí ela falar com a gente como economista, mas ela também é nutricionista, tá? Por isso que está dando todas as dicas. Mas antes de encerrar, venha para cá, Jaqueline Guzmão, vou perguntar para você se nesse prato feito ideal cabe uma boa carne de porco. Boa tarde.
Com certeza, vamos depender do corte, que aí está liberada a carne de porco. Vocês entenderam, né? Daqui a pouquinho eu vou conversar com Jaqueline sobre os benefícios da carne suína. Agradeço a você, Kelvin. Daqui a pouco a gente conversa. Se você tem pergunta, manda pra gente pelo QR Code do Canal Globo ou também pelo WhatsApp, né? 3214-8500. Daqui a pouco você me chama que eu volto, Maristela. Isso, Gustavo. Já aproveita então o nosso QR Code, o nosso WhatsApp, 3214-8500 e participe. Até já. O Julho Amarelo é o mês de conscientização e combate às hepatites virais, doenças que atacam o fígado e muitas vezes evoluem de uma forma silenciosa. A prevenção e o diagnóstico precoce são extremamente importantes para o sucesso desse tratamento. No Recife, é possível realizar exames rápidos e de forma gratuita durante todo o ano para a detecção de hepatites B e C, além de HIV e sífilis. Para explicar como funciona esse atendimento, a gente conversa agora com Tiffany Barbosa. Oi, Tiffany, boa tarde. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, esses serviços, esses testes rápidos podem ser feitos aqui na Gestos, no bairro da Boa Vista. Ao meu lado está Thalita Nascimento, que é enfermeira do Espaço Saúde e Sexualidade da Gestos. Thalita, qualquer pessoa pode vir fazer esses testes, qualquer idade? Qualquer pessoa a partir de 16 anos, menores que isso, acompanhado de um responsável. Como é que esses exames são feitos? Quais são os documentos que precisam? Basta trazer o documento oficial com foto. O teste é feito aqui no Espaço Saúde, que é esse ambiente que a gente está aqui agora, com sigilo, um ambiente acolhedor, né, livre de estigma e preconceito. Esses testes, Thalita, são muito seguros, são rápidos, mais ou menos em média quanto tempo? Sim, são seguros, né? Apresentando mais de 99% de eficácia. O resultado sai em 15 minutinhos, mas há um momento de escuta, que a gente escuta aquela demanda que a pessoa vem trazendo, e aí que a gente chama de aconselhamento. E aí pode durar no máximo uns 30 minutinhos, mas no mesmo momento do atendimento a pessoa já sai com um laudo, com o resultado. E fora isso, Thalita, tem também um espaço de acolhimento que as pessoas encontram aqui, né? Sim, também, né, por diversas temáticas relacionadas a gênero, direitos sexuais, reprodutivos, sobre prevenção combinada para as ISTs e demandas em saúde no geral também. E o que a gente não consegue ofertar aqui, a gente referencia para os serviços da rede do SUS. Agora, além dos testes e desse acolhimento, vocês também disponibilizam para o pessoal preservativos, não é isso? Sim, sim. Eu tenho até aqui para mostrar. A gente tem preservativo interno e externo, que é bom para a gente reforçar também que houve uma mudança da nomenclatura, né, para a gente utilizar uma linguagem mais inclusiva, na verdade, né? E aí, o preservativo antes, que era chamado preservativo feminino, a gente chama ele atualmente preservativo interno, que é esse aqui, e o preservativo antigamente conhecido como masculino, que é esse, a gente chama preservativo externo. Nós temos esses e outras variedades também, além do gel lubrificante. Agora, Thalita, reforça para a gente os dias e horários de funcionamento. A Gestos funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E, Thalita, a gente, como a Maristela falou, a gente está no Julho Amarelo, né? Então, a gente reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Sim, sim, né? O Julho Amarelo ele é um mês de conscientização sobre as hepatites virais. E aí a gente está aqui para reforçar uma estratégia que a Gestos oferta durante todo o ano, mas esse ano em especial. Então, assim, se você precisa atualizar as suas testagens rápidas, vem aqui para a gente. E também é oportuno reforçar que, além dos testes rápidos para as hepatites, no SUS tem vacina para hepatite A, hepatite B. Todas as doenças, elas também têm tratamento, né? E quanto melhor o diagnóstico, melhor o prognóstico. Como você disse, prevenção é a nossa melhor arma. As vacinas estão disponíveis no SUS, gratuitas, Maristela, e só um reforço, viu? O pessoal passou aqui disponível para a população o número de WhatsApp, que é o 98709-3999. Esse número está disponibilizado aí para agendamentos. Então, o pessoal consegue fazer com sigilo, em casa, já deixa agendado para não ter que enfrentar fila, com horário marcado aqui na Gestos. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Tiffany. Obrigada pelas orientações. E o governo de Pernambuco entregou novas viaturas e equipamentos de segurança à Secretaria de Defesa Social. A solenidade foi hoje pela manhã no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife. O pacote inclui viaturas da Polícia Militar, carros do Corpo de Bombeiros, um helicóptero e coletes à prova de bala. De acordo com o governo do estado, o investimento foi de 56 milhões de reais. E o objetivo é reforçar a atuação policial ostensiva e investigativa no estado.
Há quase 2 meses, em um pequeno intervalo de tempo, 2 incidentes com tubarão foram registrados nas praias do Recife. João Lucas, de apenas 11 anos, perdeu a perna esquerda quando entrou no mar na Praia de Piedade. A segunda vítima foi Marcela Vitória, que perdeu a perna direita depois de ser mordida por um tubarão em Boa Viagem. E agora, após a alta, a estudante busca vencer as limitações físicas, transformando a dor da perda da perna em uma jornada de superação. Você é uma vitória, é um milagre e muito obrigada por ter nos dado a chance de viver, de participar, de dividir isso com você e toda a sua família. Depois de pouco mais de 24 horas de o João Lucas ter sido atacado por um tubarão em Piedade, no último dia 31 de maio, um novo caso foi registrado. Desta vez aqui na praia de Boa Viagem, o de Marcela Vitória, de 19 anos. Marcela também é uma sobrevivente. Um passo de cada vez vai se adaptando à nova vida. Ela perdeu a perna direita. Estou aqui, estou bem e seguindo firme, vamos lá. Minha vida não acabou, o mundo não parou ali. A estudante de Direito relembra os detalhes do ataque do tubarão-tigre. O animal, que é uma das espécies mais agressivas, media mais de 3 metros. Eu fui para o mar, estava pro raso. Aí eu senti algo me encostar, mas não de maneira violenta, me encostar mesmo. Aí na hora eu me assustei e eu coloquei a mão. No que eu coloquei a mão, que eu tirei, eu senti um corte, só que eu não tinha visto. Em seguida, a mordida mais forte, na altura da coxa direita. No momento que ele mordeu, realmente eu não senti nada. É muito rápido, foi questão de segundos, assim, é muito, muito rápido mesmo. E quando eu olhava para baixo, eu não conseguia ver. Qual era a profundidade, Marcela? Coxa, na quadril, coxa, era bem raso, assim, mas de maneira qualquer eu cheguei a vê-lo, assim, eu realmente não vi. Marcela não demorou para perceber a gravidade do que tinha acontecido. Quando eu olho para baixo para tentar ver, eu já estava com muito sangue. Começava então a jornada contra o tempo. Na hora, eu pensei assim, ele me mordeu, se ele continuar com a mordida, provavelmente ele vai me matar. Então, eu falei, não vou me entregar, eu vou gritar o máximo que eu possa. E foi quando eu gritei, chamei meu primo. Jonas ouviu os gritos na areia da praia e chegou correndo. Foi o único a entrar na água para resgatar a Marcela. Você imaginou que o tubarão pudesse estar ali por perto? Imaginei, mas mesmo assim eu fui arriscando também minha própria vida. A maioria ficaram filmando e ficava olhando. E ela ali naquele desespero, e quando ela me chamou que eu estava distante, o meu intuito era ali, só de entrar na água e tirar ela daquele momento. Um médico que passava na hora estancou a hemorragia. Marcela conta que ficou consciente o tempo todo. No momento do meu resgate, quando o pessoal me segura, que eu sento na areia do mar e olho para baixo e vejo que eu estou sem uma perna, naquele momento eu senti o luto. Mas não o luto de uma pessoa, o luto de ter perdido um membro mesmo. A mãe esteve perto durante o tempo todo. Foi sempre assim, uma pela outra. Mãe solo, Jacicleide viu a filha nascer de novo. Meu milagre. Por isso que o nome dela é Marcela Vitória. Já foi antecipando tudo o que viria. Tinha que acontecer, estava escrito, né? O mar sempre foi o refúgio da Marcela, o lugar onde encontrava tranquilidade, mas que também foi o cenário de um pesadelo que ela nunca imaginou. O lugar que eu mais amava me deu medo, me deu muito medo, mas vai ser um lugar de superação. Toda vez que eu ver, eu vou falar, poxa, eu venci aquilo. Agora a família tem outro desafio. Precisa de ajuda porque a reabilitação é complexa, envolve gastos e, por enquanto, Marcela ainda não consegue trabalhar.
Antes do incidente, eu estava pensando em prestar concurso para PRF, para PF, mas aí, pensando direitinho, talvez eu siga a carreira de juíza, é o que eu quero. A estudante que sonha ser juíza não quer ser definida por um ataque de tubarão. Eu sou forte, sou jovem e eu tenho muita coisa aí pela frente. Tem shows para ir, tem várias coisas para fazer, tem objetivos para alcançar, metas, então isso não vai me abalar. Marcela espera aproveitar cada segundo desta nova chance que a vida lhe deu. E tem muita vida pela frente, Marcela. Muito sucesso para você. A gente segue agora falando de saúde. O uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes está cada vez maior no país. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, mais de 43% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram os famosos vapes, que são proibidos no país. Uma prática que pode trazer riscos para a saúde. A gente volta então a falar com o Joab Alves. Ele está com um médico pneumologista. Chama atenção esse dado, né? O consumo, o uso aí maior por parte dos jovens, né, Joab? Com certeza, Maristela. Inclusive, né, quando a gente faz algum passeio, vai para um bar, restaurante, festas principalmente, a gente vê aquelas rodinhas de amigos e aí o pessoal usando esse vape. Mas nós vamos entender agora sobre os riscos, tá? Eu estou com o Eduardo Campelo, ele é médico. Doutor, primeiro, existe alguma explicação, algum motivo desse crescimento, né, desse perfil dos jovens estarem buscando usar o vape? Bem-vindo aqui ao N1. Obrigado, boa tarde, Joab, boa tarde a todos que nos assistem. Um dos fatores que faz com que o uso do vape seja cada vez mais disseminado é o odor agradável, o sabor que ele tem. Eles são normalmente saborizados e isso termina se difundindo nas rodinhas dos amigos, às vezes modinhas, festas, grupos, e a pessoa querendo naquele intuito, principalmente o adolescente, o jovem, no intuito de pertencer àquele grupo, acaba entrando na situação que, quando ele perceber, ele pode já estar dependente. O cigarro eletrônico, de uma forma geral, ele foi desenvolvido a princípio para tentar ajudar as pessoas a pararem de fumar há muito tempo atrás. Mas se difundiu mais recentemente e veio com essa onda dos sabores, dessas substâncias novas que eles colocaram, né, para tornar mais agradável. Ele não tem aquele odor característico do cigarro, que é desagradável, então as pessoas às vezes usam, principalmente o jovem, e o pai às vezes está perto e não consegue nem perceber, porque não fica aquele cheiro tão característico. Doutor, e quais são os riscos para quem usa o vape? Bom, os principais riscos, além da dependência, né, a maioria tem nicotina. A nicotina é uma substância que causa a dependência. A quantidade de nicotina muitas vezes é bem superior à dos cigarros convencionais. A nicotina por si só, ela já causa problemas, além da dependência, ela tem um risco cardiovascular. Ela pode interferir no desenvolvimento do cérebro do adolescente, né, que ainda está em formação, até em torno dos 25 anos de idade, mais ou menos. E, além disso, ele vai com outras substâncias que podem causar também bronquite, inflamação nos pulmões, pode causar falta de ar, pode causar tosse e até mesmo situações mais graves, como o EVALI, que é uma doença extremamente grave que pode acometer quem faz uso do vape. É muito bom a gente falar sobre isso, doutor, porque é o seguinte, alguns jovens até relatam o seguinte, que quando vão fazer alguma atividade física, eles se sentem mais cansados. O que acontece? Perfeito, né? A inalação daqueles vapores, né, muita gente acha que é só um vapor de água, mas não é. Ali existem várias substâncias, algumas delas com potencial cancerígeno, muitas delas com potencial de causar toxicidade, e elas causam inflamação nas vias aéreas. Então a pessoa fica com as vias aéreas inflamadas e isso pode causar tosse, pode causar falta de ar, pode causar até mesmo exacerbação de asma em quem tem a predisposição já. Existem muitos mitos, né? Até pessoas que dizem que o vape é mais seguro do que o cigarro normal. Doutor, é importante a gente falar sobre isso. Isso é verdade ou é mito? Isso, na verdade, é um grande mito, né? Tanto que o vape, em grande parte, ele é patrocinado pela própria indústria do cigarro, né? Então, essa história de que ele é mais seguro não é verdade. O que se tem o vape, por ser mais recente, a gente ainda não tem muitas das doenças já bem estabelecidas com cigarro, como o câncer de pulmão, o DPOC.
mas a gente não sabe até que ponto o vape pode influenciar nisso daí. O que se sabe é que já foram identificadas substâncias cancerígenas e tóxicas com potencial de causar lesão no futuro. Então a pessoa está usando agora, sabendo que ele faz mal e ainda assim tem algum mal, talvez pior, que possa acontecer no futuro e que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Precisa ainda de um tempo de acompanhamento, assim como foi com o cigarro lá atrás. Doutor Eduardo Campelo, obrigado pela participação aqui com a gente. Ele é médico pneumologista. Daqui a pouquinho essa conversa vai estar no Globoplay. Você pode pegar o link, né, e compartilhar com os amigos e familiares, porque é um assunto bastante importante. Maristela, é contigo no estúdio. Com esse alerta tão importante, né, para todas as famílias. Obrigada, Joabe. E a gente falou mais cedo sobre o aumento do valor médio do prato feito, né? E o consumo da carne suína já ultrapassa a marca de 20 quilos por habitante ao ano. Um dos principais fatores para esse aumento é o preço mais acessível em comparação à carne bovina e ao frango. Mas apesar da maior presença na mesa dos brasileiros, a carne de porco ainda é cercada por muitos mitos. Por isso que Gustavo Ferreira está de volta aqui na nossa tela, porque tem muita gente que fala: a carne é gordurosa, o prato fica muito pesado, será que pode ou não pode? Mas tem benefícios nutricionais também, né, Gustavo? Conta pra gente, por favor. Tem sim, Maristela. Muitas pessoas falam que a carne de porco é muito remosa, né? Eu acho que você também já ouviu esse termo. Eu ouvi desde sempre na minha família. E Jaqueline Guzmão também, né, nutricionista, a gente já se apresentou e apresentou ela a vocês agora há pouquinho, lá dentro do Mercado da Madalena. Agora a gente está aqui fora para falar especificamente sobre a carne do porco. Mas antes das vantagens nutricionais, muitas pessoas têm preocupação com a preparação, né, da carne suína. Mas o corte talvez seja até mais importante. Você estava falando isso, né? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, verdade. A gente pode sim e deve comer carne de porco, mas a gente tem que se atentar aos cortes da carne. Cortes magros, a gente tem o lombo suíno, a gente tem o filé mignon, até o próprio pernil. Se a gente retirar toda a capa de gordura, a gente consegue sim fazer dela uma proteína boa para estar no nosso prato. E essa preparação que tem que ser certa, qual é o nível de cocção? Tem que ser bem fritinha, tem que estar assada. Qual é a dica, né? Porque muitas pessoas têm essa preocupação. Se a carne estiver meio crua, pode dar problema. E pode dar problema mesmo? É verdade. A gente tem que preparar essa carne, seja grelhada, seja cozida, até no air fry, mas desde que ela tenha um cozimento perfeito. Quando a gente partir a carne suína, ela não esteja crua. Agora, qual é o problema, né, da carne crua do porco que pode trazer para os humanos? Ela pode trazer problemas, sequelas, principalmente neurológicas. Então, é muito importante a gente pensar no corte, na preparação e o estabelecimento que vamos comprar essa carne. Se ele tem, por exemplo, garantia que essa carne tem os selos de inspeção, por exemplo, a gente tem, entre outros, o CIF, que é um selo federal que garante que essa carne tem qualidade desde a produção. E na hora de almoçar fora de casa? Não tem esse controle na hora da compra, né? Mas como é que a gente sabe que o restaurante tem uma carne de porco de boa procedência, está bem preparado? Antes de você se servir de qualquer alimento, você tem que saber a procedência desse estabelecimento que você está se alimentando. Vale a pena dar uma perguntada, né, para o dono, para a dona? Com certeza. Agora vamos falar das vantagens, né? A gente já aqui falou das preocupações, é importante que se fale sobre isso. Agora, o que a carne suína tem de bom? O que ela pode trazer de nutrientes para o nosso corpo? É uma carne com excelente quantidade de proteína, de alto valor biológico, que vai nos garantir a nossa massa magra. Além disso, ela tem muita fonte de vitaminas, principalmente do complexo B, especialmente a vitamina B1, que a gente trabalha o nosso metabolismo energético, sem contar que ela fornece minerais como ferro, zinco, selênio. Então, assim, a gente tem que entender que para a gente pôr no prato, a gente tem que colocar um alimento que seja saudável. Então, preparações simples, assada, grelhada e com realmente cortes magros. Então monta esse prato pra gente, Jaqueline, já que você falou, né, dessa composição. O que vai bem com a carne de porco? Quais são os acompanhamentos que até potencializam essa carga nutritiva da carne suína? A gente fala que dentro da nutrição, o casamento mais perfeito que tem é o nosso arroz com feijão, porque ele vai garantir todos os aminoácidos que precisamos no dia. E aí a gente vai completar esse prato com legumes, verduras, folhas, ali uns 50% desse prato. Aí a gente vai para uns 25% de proteína, que possa ser a carne suína ou qualquer outra carne, ave, peixe ou até ovos, né? Mas aí a gente coloca 15% de leguminosas, que é o nosso feijão, nosso
tem o grão de bico, tem a lentilha e 10% do carboidrato, de preferência o arroz. Para finalizar, a gente come uma fruta que preferencialmente tem enzimas digestivas para ajudar na nossa digestão, seja uma laranja, um abacaxi, uma tangerina, que aí a gente fica tranquilo para ficar até o lanche da tarde. Que maravilha, por isso que tem aquela laranja na feijoada no final, né? Feijoada que tem muita parte de porco também. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação e pelas dicas todas, ainda mais agora na hora do almoço, viu? Fez bem. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado de novo. Maristela, volto com você aí no estúdio. E a composição desse prato pode fazer muita diferença na nossa saúde, hein? A seguir, moradores de Limoeiro já podem visitar 2 atrações que estavam fechadas para a reforma: o Museu de Brinquedos e o Mirante da Cidade. E vamos falar também sobre amizade. Hoje é o Dia do Amigo. Você vai ver como manter laços de amizade é fundamental para a nossa saúde emocional. O NA1 volta já, agora 12h33. Meio-dia e 36, NA1 de volta. A FENEARTE terminou ontem, mas para quem vive de moda, o trabalho está só começando. Quem passa nesta passarela leva na bagagem muito mais do que o desfile. É a chance de transformar talento em carreira. Acho que é a realização de muitos sonhos, muito trabalho, muito esforço. É resultado de muitos dias e muitas noites em claro para poder realizar aquela idealização que está na nossa mente e no nosso coração. O que você trouxe para o desfile hoje foi o que você imaginava, esperava? Eu acho que está melhor do que eu imaginava. Em um espaço onde o artesanato se encontra com a moda, as histórias são costuradas com identidade. Os tecidos ganham texturas. O couro, que foi o tema da FENEARTE desse ano, se transformou. E as origens de cada criador aparecem nos detalhes. Eu trouxe o meu look chamado Guardião Solar, que é um look completo de retalhos bovinos, pintados à mão e todo costurado à mão também. Trouxe meu chapéu, que meu chapéu foi feito de bambu. Eu fiz o trabalho manual todo de bambu, junto com o couro também, com uma cobertura. Eu queria, de fato, representar uma roupa nordestina, inspirada no sertão, inspirada na terra, na paleta de cores da terra. Os novos talentos surpreenderam os jurados do concurso. O nível desse ano foi elevadíssimo, então não teve problema nenhum. O que você achou, então, desse nível? Eu achei incrível. Eu participei, fiz uma consultoria, né? Teve a seleção dos 15 finalistas. Aí eu fiz a consultoria e agora estou vendo o resultado. Agora, você, que já é uma referência no estado com relação à moda, enfim, como você se sente em participar também de mais uma edição dessa história que é tão bonita e que vai se renovando? Eu acho importante, acho emocionante, porque eu vejo os novos criadores aqui do estado. Os modelos desfilam e cada roupa, cada acessório ganha meses de pesquisa, criação e dedicação. O artesanato também ganhou novas leituras, caminhando junto com a moda. É importante entender que tradição não tem a ver com evolução, né? Manter a tradição é manter a história viva de geração a geração, e a inovação vem como um ponto de renovação, que é assim que eu prefiro chamar, que é o que a gente está fazendo hoje, apresentando uma nova forma de mostrar o couro para o mundo. Entre os 15 participantes, mais do que a disputa, o que vale mesmo é a oportunidade de ser visto, de fazer contatos e de dar o primeiro passo no mercado que exige talento e visibilidade. Até porque um desfile dura poucos minutos. Mas o efeito dele pode ser longo e as araras de roupas fazem parte do sonho. Muitas vezes é no desfile que surge aquela primeira parceria, o primeiro convite, ou até mesmo a oportunidade de mudar de vez o rumo de uma carreira. Com Sil Carmo foi assim. Ela venceu a primeira edição do Desafio MAP, Moda Autoral de Pernambuco, há 3 anos. Depois da passagem pela FENEARTE, o trabalho de Sil e da sócia dela ganhou novos espaços, foi longe. Eu cheguei ao São Paulo Fashion Week durante 2 anos seguidos. Esse ano, dia 13 de outubro, estarei lá também. O mundo, o Brasil conhece a moda pernambucana através da FENEARTE. A FENEARTE, ela promove os artistas, os estilistas e Pernambuco precisa ser visto, a moda pernambucana precisa ser vista no Brasil e no mundo. O desfile termina, a modelo se troca e fica o criador com uma criação. A sela de vaqueiro foi a inspiração para o vestido desenhado por Ana Karina Brito, vencedora do concurso desse ano.
um incentivo para seguir. O céu é o limite, como dizem, né? Então, vou continuar assim nessa área, eu quero aprender mais, eu sei que tem muita coisa aí. Esse trabalho para mim foi o trabalho mais difícil, foi um desafio mesmo, porque como eu iria transformar uma cela em um vestuário. Então, eu precisei aprofundar na técnica mesmo da celaria para poder chegar até onde chegou. E em Garanhuns, no Agreste, está acontecendo o Festival de Inverno. Este foi o segundo fim de semana. E a cidade recebeu muitos visitantes. Olha só a multidão que encheu a Praça Mestre Dominguinhos para curtir os shows de atrações nacionais. Para curtir a festa bem de perto, vale tudo. Teve casal que veio de Caruaru, saiu cedo de casa e só para não perder nada desse segundo fim de semana de shows na Praça Mestre Dominguinhos, o principal polo do evento. A gente saiu hoje 4h30 da manhã e só vou sair daqui quando for varrer. Quando tiver me expulsando, eu saio daqui. Esse festival aqui a gente não perde não, entendeu? Aqui todo ano a gente tá aqui, participando dessa festa maravilhosa aqui em Garanhuns. E no meio da multidão que lotou a praça nesses dias, os motivos para celebrar iam além da música. Um grupo aproveitou a festa para comemorar os 15 anos de Rebeca, bem em frente ao palco. Porque o Festival de Inverno aqui é muito bom e eu sempre quis vir para um show desse tipo assim, de rock. A mistura de ritmos foi a marca de Garanhuns neste fim de semana. A sintonia da praça passou pelo rock, pelo som pernambucano e chegou até o axé baiano. Para aguentar a maratona e espantar o frio de Garanhuns, o público cantou junto com clássicos conhecidos do país inteiro. Teve o som da banda local Fada Carabina e o embalo de Os Paralamas do Sucesso. A energia continuou lá no alto com o rock de Detonautas e de Capital Inicial, que botaram todo mundo para dançar. Haja fôlego, uma disposição que impressiona até quem acompanha o festival há muitos anos, como esta administradora e este professor. Representa o conforto, o acolhimento, esse friozinho gostoso e fora as atrações que são excelentes. Para Garanhuns significa cultura, significa trazer mais acessibilidade para a cultura diversificada, todos os estilos musicais, e tem a cultura de outras formas espalhadas pela cidade em vários polos, em vários pontos. E é tido como o maior festival multicultural da América Latina. Garanhuns se despediu de mais um fim de semana de casa cheia. E o público, claro, já está na contagem regressiva para as próximas atrações. E ainda no Agreste, moradores de Limoeiro já podem visitar duas atrações que estavam fechadas para reforma. O Museu de Brinquedos e o Mirante da cidade vão fortalecer o turismo no município. Após um período de interdição para obras, o Mirante da Pedra do Cristo Salvador voltou a receber visitantes. O acesso ao local ganhou novo calçamento, 2 alamedas, escadaria revitalizada e iluminação em LED. O Mirante, que fica a 1,5 km do centro de Limoeiro, é o principal ponto de turismo religioso do município. E aqui a gente recebe fiéis na Quaresma, na Semana Santa, porque sai sempre em romaria para cá, procissões. E Limoeiro hoje também é conhecido como sua rota turística, tanto gastronômica como cultural, mas também religiosa. Também foi reaberto o Museu dos Brinquedos Populares Dona da Luz, no Centro de Criação Galpão das Artes. Esse espaço, ele transpira cultura, transpira arte, e nós temos uma parceria muito grande com esse espaço, com o Galpão das Artes. E estar aqui com minhas meninas, eu digo minhas meninas, estar com elas aqui hoje, participando desse momento, é você respirar a nossa própria história. Estamos salvaguardando a cultura da infância através dos brinquedos populares, com visitação diariamente e, o mais importante, associando a visita ao ato de brincar através das oficinas. Isso faz uma diferença tão grande nesse mundo turbulento, onde o mundo digital não pode ficar ensimesmado, mas assim na interação, no pessoal, no agora, no presente. O espaço preserva a tradição de confecção de bonecos artesanais. Dá um orgulho danado, né?
Eu me sinto muito bem, graças a Deus. A gente se sente bem quando a obra da gente é valorizada, né? Dona Severina se lembrou das brincadeiras da época de criança. Eu penso na família, penso no passado, penso no presente. Tantas pessoas que poderiam estar aqui e hoje está na rua. Para os jovens, é uma forma de conhecer brinquedos de antigas gerações. A gente se diverte, a gente brinca. Também temos confecções de brinquedos populares, algumas oficinas também de férias. Nossa infância, né, não é apenas o celular, porque, como diz, quem brinca, brinca e quem não brinca, perde a infância. Longe das telas e com mais brincadeira, né? E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que os furtos de cabos de semáforos têm colocado em risco motoristas e pedestres aqui no Recife. Roberto Kovalik chega agora com esse e outros destaques. Oi, Kovalik. Olá, uma boa segunda-feira, uma boa semana. O JH de hoje mostra a festa da Espanha, campeã do mundo. Os jogadores chegaram a Madrid e estão tendo um dia de comemorações com a família real e os torcedores. Terminada a Copa, o foco aqui no Brasil vai para as eleições. Começa hoje o período das convenções partidárias para definir os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. O início da propaganda eleitoral é dia 16 de agosto. Uma dor de cabeça no trânsito no Recife que bota em risco motoristas e pedestres e causa um enorme prejuízo. Portadores de semáforos quebram as caixas do equipamento para tirar os fios de cobre e depois vender. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. E hoje, 20 de julho, é o Dia do Amigo. E se tem algo que o tempo não consegue apagar, é a força de uma amizade verdadeira. No Janga, em Paulista, 3 mulheres mostram que estar junto é muito mais do que dividir momentos felizes. É celebrar conquistas, enfrentar perdas e transformar a rotina em companheirismo. Uma história que prova que amizade é presença, mesmo em meio a uma pandemia que atravessamos e que, quando é de verdade, permanece firme em qualquer tempo. Tem gente que diz que a amizade muda com o tempo, mas às vezes é justamente o tempo que faz ela ficar mais forte. No Janga, em Paulista, essas 3 mulheres provam isso todos os dias. Há mais de 15 anos, Maria do Rosário, Maria José e Gilvanice caminham juntas pela vida. As risadas e conversas delas transformaram o companheirismo em parte da rotina. O que tem na amizade de vocês que se tornou tão especial? Nós já tínhamos essa amizade, né, anterior à pandemia. Quando ocorreu a pandemia, nós ficamos meio que um pouco perdida. E a Gil tinha ido para Portugal, visitar a filha, ficou presa lá. Então, tudo isso criou uma situação. E aí, Gil veio com a ideia de fazermos videochamada. E aí, nessa videochamada, cada uma desabafava o que estava passando, como estava. E era um momento, assim, onde a gente alegrava o nosso coração e tirava toda aquela situação de pandemia da cabeça e vivia aquele nosso momento. Na alegria, na tristeza, na dor, entendeu? Uma sente a dor da outra e ficamos sempre juntas. A gente solta mesmo nosso lado criança. Então, a gente esquece do mundo. A gente vive mesmo o nosso momento, o que a gente não fazia antes, a gente passa a fazer. A gente sorri. Essa história também passa pelo grupo As Poderosas do Janga. Um projeto que reúne mulheres com mais de 60 anos para cuidar da saúde, do corpo e da convivência. Mas para esse trio de alegria, o encontro vai muito além dos exercícios. Elas organizam festas, aproveitam os dias de sol e encontram motivos para estar juntas, mesmo quando não há nada especial para comemorar. Que no fim das contas, a melhor desculpa é a própria companhia. Criamos até um nome, assim, Segunda-feira Sem Lei. SSL, nosso grupo. SSL, Segunda-feira Sem Lei. Toda segunda-feira a gente vinha para cá. A casa de Dona Maria do Rosário virou ponto de encontro. É ao redor da piscina, entre uma conversa e outra, que elas acumulam lembranças. Mas nem todas foram construídas em dias leves. As 3 também enfrentaram perdas importantes e, nesses momentos, a presença de uma ajudou a sustentar a outra. Sem grandes discursos, às vezes bastava estar perto.
Agora, a gente sabe que nem tudo são dias bons, só risadas, né? A gente sabe que tem dias difíceis também, né? Verdade. Vocês também se ajudam sendo um ombro amigo entre vocês? Com certeza, viu? com certeza. Agora, recente mesmo, a nossa amiga Gil perdeu a mãe dela e estava todas todo mundo juntas. lá junto, em grupo, dando uma força, né? Eu tive também a perda da minha irmã, mas eu sei que posso contar com elas. Vai fazer uma cirurgia, ou o marido ou uma filha, a gente faz oração, todo mundo junto, pedindo um só pensamento, entendeu? Para que tudo dê certo, para que Deus ajude, entendeu? É sempre assim, a gente está sempre juntas e ajudando uma a outra, de uma forma ou de outra. O tempo passou, os encontros voltaram e a amizade permaneceu no mesmo lugar. E nesse dia da amizade, elas lembram que esse sentimento não se mede pelo tempo, mas pela presença. A amizade de verdade é a que celebra as conquistas e permanece mesmo quando a vida muda de ritmo. No fim, são esses encontros, essa entrega e esse cuidado mútuo que dão o verdadeiro significado à palavra amizade. Por mais que você passe uns dias sem se ver, porque a vida da gente é muito corrida, mas na hora que você precisa, aquela amiga, estou aqui. E a amiga está lá para escutar, para ajudar, para nos erguer, né? Eu acho que a amizade é isso. Se você tiver um dia, você está um pouquinho triste, você sabe que pode ligar e vai buscar um conforto, uma palavra amiga, que depois daquela conversa você já está com o seu astral lá em cima. Para mim, amigo é muito importante. Amigo é aquela pessoa que te escolhe independente dos teus defeitos. É aquela pessoa que diz, estou aqui contigo, sei dos teus defeitos, mas te acolho como tu és. E está sempre ao teu lado. Amigos para sempre. Que amizade linda de vocês. E esses laços fazem um bem tão grande para a nossa saúde emocional, né? Vem para cá comigo, a gente vai conversar com Tiffany Barbosa, que está com um psicólogo. E a cada etapa da vida, esse vínculo só vai se fortalecendo, né, Tiffany? Isso mesmo, Maristela, ali na infância, na adolescência, na nossa fase adulta, né, na velhice também, como lindamente canta Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, ó, aqui no coração. Aqui ao meu lado está Igor Lemos, que é psicólogo. Igor, por que as relações de amizade são tão importantes do ponto de vista da psicologia? Muito bem, eu vou responder de uma forma técnica, tá? Existe um conceito chamado de neuroproteção. Então, quando a gente tem amigo, a gente consegue ter uma rede mental que vai nos auxiliar a ter menos ansiedade, sentir-se mais pertencido a uma relação que gera para ti proteção, uma rede de apoio, na verdade, faz com que você tenha, inclusive, maior grau de longevidade. Tem um estudo de Harvard que começou em 38, olha quanto tempo já, 1938, e ele menciona, ao longo desses anos e décadas, que quanto mais a gente tem uma relação de proximidade com um amigo, mais saudável a gente é, mais importante até do que status social, dinheiro ou QI, inclusive. Olha que interessante. Igor, e me diga uma coisa, ajuda também a diminuir estresse, ansiedade, outras coisas, outros fatores que podem até, inclusive, se tornar transtorno? Sim. Tem um ponto positivo que é esse, que boas amizades, elas são para você gerar mais resiliência na tua vida, maior capacidade de enfrentamento, mas também a gente tem uma outra questão que para a gente ter neurônios de espelho, ou seja, a gente convive com pessoas e o nosso cérebro mimetiza um pouco o cérebro do outro. Quando a relação de amizade é tóxica, acontece exatamente o oposto, a gente adoece. E é inclusive nesses momentos de dificuldade da vida que a gente consegue descobrir quem é nosso amigo de verdade e quem não é. Aquele que abandona a gente, some, só quer o tempo de bonança, mas quando tá ruim, some, não é amigo, mas aquele que é amigo e fica é fundamental para a gente passar por aquela dificuldade. E essas relações mudam ao longo de várias fases da nossa vida, né, Igor? Como eu disse, tem a infância, tem a fase ali da adolescência, tem também a vida adulta, a fase adulta, né? E a velhice. Exato. E tem um ponto que é importante, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem mais facilidade para criar amizade, que a gente é colocado em locais que a gente tem que estar. Colégio, por exemplo, faculdade. A gente está com grupos de pessoas. Quando a gente vai envelhecendo, a tendência é diminuir esse
esses contatos e a gente tem maior dificuldade de encontrar novos amigos. Então são novos locais que a gente tem que buscar para isso. Aí a gente tem também as redes sociais, né, que elas têm esse objetivo de aproximar as pessoas quando tem uma boa relação, mas elas também podem gerar ilhas, a gente se distanciar de outras pessoas achando que está se aproximando. Então a gente não pode nunca deixar de buscar amigos, de solidificar as amizades, seja com o próprio pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, né, os amigos do colégio, do trabalho, porque ela é fundamental, como eu falei, para a neuroproteção da gente. Muito importante também a gente ficar atento para construir relações saudáveis. Exatamente, né? Isso vale para colega de trabalho, para família, para relacionamento amoroso. Aquilo que é tóxico dificulta a gente sentir bem e a gente ter essa manutenção. Mas quando é bom, a gente aproveita bem esse Dia do Amigo para comemorar quem está com a gente até o final. Igor, a gente estava inclusive comentando aqui antes da gente entrar ao vivo que nós costumamos, ou enfim, a maioria das pessoas, né, costumam colocar relacionamentos amorosos ali na primeira prateleira da nossa vida, né, como prioridades. Mas muitas vezes, quando o calo ali aperta, quando a coisa aperta, são os nossos amigos que estão com a gente, né? Então, a gente acaba colocando os amigos ali na segunda prateleira, na prateleira abaixo. Exatamente, né? Então, assim, cada relação tem seu nível de importância, mas os amigos, eles são, sim, fundamentais para isso. Agora, como eu falei, a gente tem que colher, cultivar as amizades para não gerar um distanciamento e é fundamental a gente fazer isso para que quando a coisa ruim acontecer, a gente sabe que a nível probabilístico acontece, toda a vida tem dificuldades, a gente tem alguém para dar esse suporte. A palavra que tem que ficar para o pessoal é rede de apoio. Coisa boa, Igor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso NE1. Tá aí, Maristela. A gente aproveita o fim do nosso vivo para desejar um feliz Dia do Amigo. Eu volto com você no estúdio. E cultivar boas relações, essa proximidade, né? Ele falou aí sobre as redes sociais que nem sempre aproximam tanto a gente quanto a gente imagina e gostaria. Então, aproveita o Dia do Amigo. Quem sabe não é a oportunidade para você tomar aquele cafezinho que você promete. A gente vai marcar. Hoje é o dia, então, para você homenagear aí as pessoas queridas que fazem parte dessa rede de apoio que é tão importante. Muito obrigada. Que conversa boa, viu, Tiffany? A gente se despede, o NE1 volta amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.